Para que a equipe funcione, tudo é pensado e planejado. Quando está todo mundo disponível, é muito fácil dizer qual é o time titular do Flamengo, porque os donos das posições são muito claros. Aqui na frente, por exemplo, é Bruno Henrique e Gabigol, os 11 do Rogério Ceni. Só que para o técnico esse número é bem maior, porque tem o Pedro, o Vitinho, o Michael, o Mateuzinho. O futebol, aquele futebol dos 11, já acabou faz tempo. Aquele dos 11 caras que jogavam todos os jogos. Em determinados momentos, vai fazer trocas, vai fazer alterações de um jogo para outro. Pedro é um caso especial. Tem média de 1 gol por jogo na temporada. Foram 7 em 7 partidas. Ficou 354 minutos em campo. Fez 1 gol a cada 50 minutos. Eu considero o Pedro como um jogador titular e importantíssimo para o Flamengo. Mas no jogo de hoje, contra a LDU pela Libertadores, o atacante deve ficar no banco. Poupado no estadual, Gabigol retorna. A tendência é que seja titular ao lado de Bruno Henrique. Além deles, o provável time deve ter Diego Alves, Isla, William Arão, Bruno Viana ou Gustavo Henrique e Felipe Luiz, João Gomes no lugar do Gerson, que está machucado, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Jogo na altitude de 2.850 metros de Quito. Está sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques e as oportunidades que aparecer, a gente tem que finalizar, matar e imprimir um ritmo forte também. Podem ocupar essa faixa de campo. O Diego, por exemplo, é um deles. O Diego fez esse papel a vida inteira e ainda faz, eventualmente. Ele chega na área também, ele se apresenta. Mas aí você tem um a menos com essa extrema qualidade. Lembrar que o Flamengo tem o problema do Arão ainda lá atrás, né? Então, é um time que chega para um jogo na altitude, onde o Flamengo, nas 2 últimas Libertadores, esteve jogando lá no mesmo estádio, no estádio Rodrigo Paz Delgado, que é conhecido aqui como Casa Blanca, a casa do time branco, e o Flamengo perdeu para a LDU em 2019 e foi goleado pelo Independente Del Valle. Portanto, é um time que sabe das dificuldades de jogar naquele ambiente. E aí vai com um desfalque de muito peso no meio-campo. O Gerson é um jogador fundamental no Flamengo hoje. Marra, e aí você acredita que a solução seja, pelo menos na sua opinião, claro, o João Gomes entrar no meio de campo e o Arão ficar ser mantido na zaga, ou volta o Arão pro meio e entra outro zagueiro? Tão difícil, Mariana, tão difícil. Porque o Gerson representa demais. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim o Gerson é o principal jogador do Flamengo, né? A gente vem nessa Arrascaeta ou Gabigol, para mim o jogador que mais me agrada em campo normalmente é o Gerson. Eu acho que ele não vai mudar tanto a estrutura do time. Eu acho que se ele voltar o Arão pro meio, ele mexe também em posicionamento de Diego e ele altera defesa. Eu acho que ele continua com o Arão na defesa e coloca o João Gomes no meio. Mas esse é um achismo que pode ser que daqui a 10 minutos eu já pense diferente. Sim. Porque é um jogo muito importante, é um jogo grande e a ausência do Gerson ela é irreparável. É um espaço que nenhum outro jogador vai conseguir ocupar da mesma forma. Agora você está preocupando o torcedor do Flamengo, hein? Porque a gente está falando de um jogo, mas tem essa informação lá da Espanha, né? Publicado ou veiculada pela TV espanhola por El Chiringuito, né, Mari? Que o Barcelona vai fazer uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador. O que o Pedro Henrique Torre apurou, está no espn.com.br também, é que até agora não chegou nada para o Flamengo. O jogador ainda tem contrato, até agora para o Flamengo não chegou nada e para o próprio Gerson ainda não existe discussão salarial. Mas lá na Espanha estão falando que o Barça quer fazer essa investida, Mar. Então, eu acho perfeitamente normal. O Barcelona tem problemas financeiros, né, gente? E graves. Mas o Barcelona vai contratar. Tem sondado jogadores e a característica dos jogadores que ele tem sondado é a característica de jogadores que estão em fim de contrato. Ou seja, vão pegar para pagar salário. O Gerson, ele é um jogador de radar. Certamente tem alguém observando o Gerson, ele é um jogador novo, com uma passagem que às vezes as pessoas falam, a passagem dele não foi nada boa. Não, calma.
A passagem dele era uma passagem promissora, só que ele voltou para o Brasil. Poderia dar certo no futebol italiano e acho até que os passos iniciais serão interessantes, diferentes da situação do Gabigol para mim, bem diferente. Agora, o Bruno, eu tenho um amigo que deve estar sempre nos vendo e ele morou em Barcelona um tempo, o Guilherme Dornelles, e ele me contava com muita frequência quantas páginas ele anotava de especulações. Ele só anotava o nome do jogador assim, Gerson, foi especulado hoje por tal. A imprensa da Espanha, ela a cada dia, ela coloca nomes diferentes. Olha, é uma criatividade fora do comum. Vamos esperar um pouco mais, respeitando, obviamente. Eu tenho uma dúvida rapidinho que eu vou voltar para o Marra. Por que você enxerga diferente a situação do Gerson com do Gabigol? Pensando em termos de idade, de projeção, o Gerson faz 24 anos agora também. Você acredita que é pelas oportunidades, pelo número de chances, pelo comportamento? O que difere a situação de ambos? O Gerson jogou mais, o Gerson ele estava sendo monitorado muito de perto, o Gabigol tem a oportunidade de voltar, mas claramente a Inter não queria mais ficar com ele. A Inter queria ficar repassando, para emprestar. O do Gerson eu vejo uma situação bem diferente. Era um empréstimo quando sai da Roma e vai para a Fiorentina, para que ele jogasse mais, para voltar mais maduro. A imagem do Gerson com a Roma e depois com a Fiorentina, que foi por empréstimo, não é uma imagem arranhada. É uma imagem, a gente esperava que ele chegasse aqui, já tomasse conta, mas é normal, né? Muito cedo, muito novo, vamos dar um tempo ali para o amadurecimento. Existe uma boa vontade maior com o nome do Gerson, porque ele mostrou mais em menos tempo. Uhum. É que se chega a esse valor, apesar de toda a especulação que o Marra está falando do Gui Dornelles, também é meu amigo, viu, Marra? Mas apesar disso que a gente sabe, né, Eugênio, se pinta assim uma proposta de 25 milhões de euros do Barcelona, né, aí para o jogador e para o clube é difícil falar não, né, Eugênio? É difícil, sim. E é do futebol, né? Assim como o Flamengo recentemente fez propostas a outros jogadores e os contratou. O Flamengo pode receber propostas por seus jogadores e os negociar. E esse valor é um valor realmente muito interessante. Mas eu tô com o Marra, eu sempre fico com um pé, não, eu vou com os 2 pés atrás, eu fico meio caindo assim com essas notícias que acontecem. Você lembra, olha, o Neymar, já que falamos do Neymar hoje, né? Ele passou 3 verões ocupando todas as capas dos diários espanhóis, especialmente os de Barcelona, sobre transferências dele para o Barcelona. E essas transferências não aconteceram. E o pessoal lá gosta de vender, né, cara? Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.